Bom, vamos continuar aqui. Lembra que eu falei do PERMA, o P, emoções positivas, o E, engajamento, o R, relacionamentos positivos, M, sentido e o A, realização. Então, eu vou aprofundar um pouco em emoções positivas e engajamento, tá? Para a gente entender que esses dois pilares eles são de fato, a Bruna aqui admitir, eles são de fato muito importantes nas organizações. E a emoção positiva é um sinal de funcionamento saudável da organização. Algumas coisas importantes para a gente saber sobre emoções positivas. Primeiro, olha que legal, elas ajudam na recuperação do estresse e aumentam a resiliência. Olha que importante. Quando a gente fala, olha, descanse, né? Descansar não é só, a gente estava aqui, né, falando de série, que é muito gostoso, de leituras e tal, mas recuperar e trazer emoção positiva não é só isso. Os hobbies ajudam muito na geração de emoções positivas. Então, eu pinto Bob Goods, ó a situação, mas eu adoro pintar Bob Goods. Eu tenho um monte de canetinhas, eu sou a doida do Bob Goods e das canetinhas. E às vezes o meu corpo está cansado e eu falo, vou sentar e assistir uma série, mas eu falo, não. Olha, Andresa pintou dois quadros. Essa aí é danada mesmo, gente. Eu pintando Bob Goods, olha aí. Poxa, Mas eu não recomendo, não. Eu fiquei doida porque eu queria trabalhar algumas competências e eu falei que eu queria trabalhar a paciência, a questão de respeitar o tempo do processo. Aí eu já fiquei estressada. esse quadro aí atrás é seu ou não? É os dois que eu pintei, ó. Opa. É, Andresa, maravilhosos. Eu já estou prestando atenção naquele ali, todo colorido, abstrato. Eu quero, hein? Não vou vender. Não, São mas você deve os dois fazer por primeiros, os dois encomenda. últimos da vida. É os dois únicos, né? Os dois únicos. Então, gente, hobbies ajudam muito nessa questão da emoção positiva. E o quão importante é que a gente tenha isso, cultive. É igual hábitos, né? É como qualquer hábito. Se a gente vai à academia, eu ia falar, igual ir à academia, eu não vou ainda. Mas, por exemplo, o jeito que você se alimenta, exercício físico para quem faz, é um hábito. E aí a gente cuida, às vezes, muito de algumas coisas do trabalho, da competência, do estudo, e não cuida da mente. E tem que ser intencional. E isso a gente tem que levar para as organizações. Tem que ter intencionalidade. É um processo racional e intencional. A gente tem que, lembra aquele do cérebro do Buda, ali do livro? A gente tem que ajudar nosso cérebro a produzir essas situações que vão gerar emoção positiva, tá? Elas expandem possibilidades, ponto de vista e oportunidades. Constroem recursos internos, psicológicos, cognitivos, físicos e sociais, e aumentam cooperação e confiança. Então, imagina uma organização repleta de emoções positivas. Então, quando eu olho no PERMA, no inventário, se eu pensar no inventário do PERMA de uma organização, que o P é baixo, isso aqui não está acontecendo. Basicamente, me dá uma bandeira vermelha, um sinal de que eu não estou cuidando do estresse, ou melhor, que se eu aumentar o ambiente para propiciar emoções positivas, eu vou ter esses retornos aqui de uma forma mais fácil. Ao invés de eu, por exemplo, dar uma palestra de resiliência, que é bom, eu posso implantar um projeto de aumento de emoções positivas, que aí eu vou aumentar não só resiliência, como um monte de outras coisas.
Então, às vezes a gente vai no sintoma e não trata a causa. Por isso que o questionário do PERMA é legal. Eu olho ali e começo a pensar em projetos mais amplos e trato causas e não sintomas. Porque olha o tanto de coisa que a Bárbara Fredrickson, que é a mulher mais influente em emoções positivas hoje, dentro da psicologia positiva, ela é sensacional. Depois eu vou deixar com vocês a indicação dos livros dela, que tem em português. Eu fiz um curso com ela também, e aí ela falou assim, que ela estava com problemas de relacionamento na equipe, que não conseguia avançar, que estava ali, fazia reuniões e não chegava aos resultados. Aí o que que ela fez? Ela implantou uma vez por semana jogo de cartas com a equipe. Ela pegou a equipe e falou: gente, vamos fazer o seguinte: toda sexta, sei lá, perto da hora do almoço, ou no final da tarde, eu não lembro o horário, a gente vai jogar carta e conversar sobre a vida. O que que ela fez com essa ação? Claro que isso é muito difícil implantar numa empresa, tem mesa de sinuca e tal, mas eu não gosto de ações isoladas, tá? Já vou deixar claro que ações isoladas resolvem pouca coisa. Eu colocar puff, colocar videogame e colocar mesa de sinuca, de bilhar, né? Sinuca é coisa de bar, tal, fala bilhar que é mais chique. Colocar tudo isso numa empresa não resolve, só é fator higiênico só. Sabe a teoria de motivação de Herzberg? Essas coisas todas são fatores higiênicos, mas elas não são fatores de motivação é, verdadeira, genuína. Se você tirar, as pessoas vão reclamar por um tempo, mas também vão esquecer. Mas não é algo que muda. Então, para eu criar emoções positivas, eu tenho que ter planejamento, estratégia e projetos, tá? Eu vou dar alguns exemplos daqui a pouco, e aí deixar um alerta aqui. Existe o risco da positividade tóxica. Não vamos entrar nessa vibe de good vibes forever, né? Só good vibes. E eu lembro que quando eu conheci a psicologia positiva, eu fiquei meio good vibes, só good vibes, ó, tchutchu, tal, e sem tóxico, só no good vibes mesmo. E aí a gente vai estudando mais, vai entendendo mais e vê que a positividade tóxica é péssimo. A gente acaba não tendo empatia com as pessoas, a gente não consegue olhar o que de fato precisa ser trabalhado. Então, a psicologia positiva não nega o sofrimento, muito pelo contrário, ela dá voz, e aí a gente tem condição de fazer planos de melhoria. Ela não invalida queixas, isso quem faz é a positividade tóxica, e a positividade tóxica individualiza problemas sistêmicos, isso é muito sério. Quando eu tenho um problema sistêmico organizacional e individualizo isso como se fosse culpa do indivíduo, por exemplo, vocês não trazem nenhuma ideia nova. É uma frase que eu estou culpabilizando ou individualizando o indivíduo, né? E não estou verificando o sistema. Esse sistema organizacional permite que, lembra a questão da segurança psicológica? Existe segurança psicológica para que as pessoas tragam ideias sem serem repreendidas, ridicularizadas, punidas, é, desempoderadas e por aí vai, né? Por exemplo, eu trago uma ideia nova, nossa.
mas isso já foi feito, não deu certo. Ou, ai, que ideia, né? Alguém dá uma risadinha e a linguagem não verbal, né, gente? Nem vou entrar aqui na microexpressão, linguagem não verbal. Eu sou a louca de estudar microexpressão, nem vou entrar nesse contexto, mas a comunicação não verbal cria um ambiente que pode falar que tem segurança psicológica, às vezes não tem. Emoção positiva não substitui desenho organizacional, ela faz parte desse planejamento. E segundo a doutora Bárbara Fredrickson, dentro de todos os estudos dela, e são muitos, essa mulher, ela é pesquisadora da Universidade de Chapel Hill, no norte, Carolina do Norte, e ela tem um laboratório lá que ela mede, inclusive, cortisol, ela faz exames de sangue antes das intervenções e depois tem exame de imagem, né, ressonância magnética e tudo, para ver quais intervenções são mais efetivas, eficazes no aumento das emoções positivas. E ela, nos estudos todos dela, ela e a equipe, óbvio, identificaram 10 emoções positivas. São essas aqui. Então, alegria, porque às vezes a gente tem aquela ideia que emoção positiva é a alegria do divertidamente, que sou eu sob efeito de cafeína, de Red Bull e por aí vai. Emoção positiva não é só isso. Nós temos várias cores, não é? Nós temos 50 tons de cinza aí das emoções positivas, não são, né, só alegria. Emoção positiva é alegria, é gratidão, serenidade é uma emoção positiva, interesse é algo fundamental. A pessoa interessada, ela se abre para o outro, ela se abre para aprender coisas novas. Então, é um estado positivo, né? Vocês aqui estão nesse estado positivo de interesse. E aí é algo que é gostoso, você fica interessado. A mesma coisa quem trabalha direto com pessoas. Você tem interesse na história do outro, interesse em entender a pessoa, e isso é gostoso. Esperança é uma emoção positiva. E é uma força também. Aí a gente vai ver quem tem isso alto, putz, aí é o melhor dos mundos. Autoconfiança é uma emoção positiva. Nossa, que tô autoconfiante para fazer isso. É gostoso, você sente, você constrói recurso. Diversão, se divertir, se distrair, inspiração, admiração e alegria que eu já falei. E o que o amor está fazendo no meio? A doutora Bárbara Fredrickson descobriu que o amor, ele, pelo amor, eu consigo acessar todas as emoções positivas. É como se o amor, olha que legal, a gente fala, né? Ah, o amor é o caminho, só o amor, sei lá, só o amor, como que é mesmo o ditado? Só o amor se resolve, só o amor leva. Como que é, Ana? A Ana falou. Eu acho que é só amor constrói. Isso! Só o amor constrói e tal. A ciência trouxe, a ciência descobriu que de fato só o amor constrói. Que se eu não tiver alegria, só. Ó, tô parecendo que eu tô falando Coríntios 13. 1 Coríntios 13. Ainda. Ó, hein? Legião Urbana, quem é X aí, ó. Quem é X curtiu. O que que acontece aqui? O amor não é aquele amor romantizado, aquele amor de paixão, de relacionamento entre parceiros. É um amor que ela chama de microconexões. Então, esse amor que é aí
esse amor depende de eu estar presente, de eu estar sereno, de eu ser grato ao outro, de eu ter interesse, de eu ter... Esse amor é aquele amor que eu consigo olhar para o outro e me interessar e ter momento. Sabe quando você está no ponto de ônibus e tem outra pessoa ali e você vira e fala: Oi, bom dia, tudo bem? Né? Tá indo para onde, às vezes, numa conversa de 5 minutos deu aquela afinidade, aquela conexão que você fala, uau! E ela fala no livro dela, que eu vou indicar, no livro dela, ela fala que a prática, e aí é uma prática que dá para a gente sensibilizar a organização. Olha que interessante. É uma prática que aí sim, com sensibilização organizacional, com capacitação da liderança e tudo, ela fala que para a gente cultivar esse amor, a gente tem que ter 5 eh, momentos de ressonância positiva, é o nome. Essas microconexões, pelo menos 5 momentos de ressonância positiva no dia. Eu comecei a praticar, gente, isso parece mágico, não é, porque é neurociência, é baseado em dados científicos. O que que acontece? Você começa a moldar seu cérebro para ter interesse genuíno nas pessoas que você encontra no dia a dia. Então, o Davi estava comigo subindo aqui no elevador. Eu entro com alguém no elevador, eu falo, é esse aí. É essa pessoa que já vou ter uma conexão, uma ressonância positiva. Aí, como é que eu puxo o assunto? Porque pareço louca, né? Estou subindo no elevador, os dois entraram no zero, eu olho o andar que a pessoa vai, eu falo assim: o que que tem no sétimo? O Davi, essa é minha vítima, é bem isso aí, eu tô parecendo a Felícia do Tiny Toons. Aí eu viro e falo, o que que tem no sétimo? A pessoa fala, ah, é um escritório de não sei o quê. Eu falo, ai, que legal, o que que você faz lá, tal. Em segundos eu tenho, pá, momentos de ressonância positiva. E isso, às vezes, dá um up no meu dia. Lógico, porque é isso, é o amor, essa ressonância positiva, essa conexão, e vocês vão ver no modelo do PRISM, que é um framework de diagnóstico, um dos pilares é afinidade rápida para a construção de suporte social. Então, tentem aí, mas é algo que dá para a gente sensibilizar a organização, que é 5 momentos de ressonância positiva por dia. E outra coisa, aqui a doutora Bárbara Fredrickson, como ela trabalha com emoções, estudo das emoções, lembra o inventário, como que é, Davi? Índice de positividade e bem-estar que vocês responderam? Vocês conseguem falar quanto que deu? Eu não sei se deu muito baixo, aí fica complicado. Não, esse índice não ia disponibilizar? Não, foi por e-mail, Hannah, ou não? O meu eu recebi, o meu deu não alto, mas deu positivo, mas ainda tenho que melhorar. O meu deu 97. Que isso, Carla? Pelo amor de Jesus, a Carla tem que estudar o cérebro da 97 Carla. pontos, deu 97 pontos, e aí o percentual deu Ah, eu quero 97 ou 92, percentual. 78,7. Tá ótimo, tá ótimo. A partir de 75 indica estado Eu de preciso melhorar, florescimento. preciso ser 98%. A Ana Lúcia não. O Davi tá olhando aqui. Quem não recebeu, para ele passar, tá? Coloca aqui Uhum. no chat quem não recebeu. Por Preocupada aqui favor. com o meu deu 60. Quem? O meu. O Si, aí, ó, Que como. isso? Calma, muita calma nessa hora.
como que a gente interpreta esse índice de positividade e bem-estar? E na plataforma Result, quem é assinante tem essa ferramenta. Como que a gente interpreta? Isso é uma foto da sua semana, do máximo dos 15 dias que você teve. E o que que acontece dentro da conta? Como que ele chega no percentual? Se você colocar, eu me senti super animada, mas também eu me senti frustrada. Se você pontuar a partir de da emoção negativa, e da emoção positiva, a partir. Peraí, deixa eu consertar meu raciocínio. Como que ele faz a conta? Ele faz a conta assim: ele conta para o cálculo emoção negativa a partir de e emoção positiva só a partir de 2. Então, se você colocar para emoção positiva, animado, me sentir animado, e colocar para frustrado, vai baixar já seu percentual. Então, como que eu utilizo esse índice, além de mentorias, com mentorado e tal? O ideal é, fiz o meu diagnóstico de NR1, aqui trazendo já para NR1, fiz o meu diagnóstico da NR1, apliquei uma ferramenta para fazer o diagnóstico dos riscos psicossociais. Aí, por onde que eu começo a trabalhar? Esse índice de positividade e bem-estar pode ser uma das ferramentas do plano de ação. Porque você vai ter várias ações, não vai? Você vai ter ações para aumento de emoções positivas, você vai ter ações de redesenho diverso, e aí, a cada 15 dias, por exemplo, você aplica esse índice de bem-estar e o RH vai controlando os resultados e vai vendo se as intervenções estão sendo efetivas. É uma ferramenta de plano de ação, tá? Dá para colocar. Agora, muita calma nessa hora, porque é uma foto, e esse é o poder dessa ferramenta. Eu aplico nos meus mentorados toda semana, porque eu quero entender quais as alterações desse índice de positividade e bem-estar e entender com eles por que aumentou, por que abaixou, o que que aconteceu naquela semana que deu um boost de positividade, o que aconteceu que baixou, são indicadores. Eu estava uma época respondendo diariamente, todo dia, que até é um exercício super top. E aí eu conseguia ver certinho o que aumentava minhas emoções positivas e o que derrubava minhas emoções positivas, e intencionalmente fazer mais do que aumentava as emoções positivas. Deu para entender? Ele é um indicador que a gente vai acompanhando, e dentro do plano de ação da NR1, eu posso aplicá-lo mensalmente, quinzenalmente, para poder ver se as minhas intervenções estão surtindo efeito, tá? Então, amor é isso aqui. E aqui, algumas práticas de emoções positivas nas organizações. Lembra que eu falei que eu não gosto de nada solto, né? Então, isso aqui teria que estar dentro de um programa, dentro de um projeto, a partir de um diagnóstico. Oi, Johanna, fala, agora que eu vi sua mãozinha. Sem problema. Dani, só para entender aqui, o índice de positividade, qual que é o referencial dele? É Bárbara Fredrickson. Ah, E eu digo é assim, ah, o percentual. Qual que é a referência? Por Ideal, exemplo, percentual ideal. de 0 a 30 tá num Ô, Hanna, nível de atenção, por exemplo. acima de 75% é o ideal. Hum, Você pensa assim, objetivo, a partir de 75%, hum. tá? E Abaixo aí, disso já é um ponto de atenção.
Tem, eu acho que no relatório tem lá uma categorização. Ah, tá. Eu acho que tem, Ohana, por exemplo, é, abaixo de 30, preocupação, mas é o que não se preocupem tanto com, claro, se der, sei lá, 30. O que que quer dizer, por exemplo, se deu 30? Quer dizer que a sua semana foi cheia de emoção negativa. É Entendi. basicamente essa a interpretação. Deu Certo. 30. Nossa, foi uma semana. Eu ia falar para você, ô Hanna, essa sua semana, hein? Foi difícil, você deve ter se sentido frustrada, irritada, ansiosa. Isso que me dá essa leitura, por isso que ele precisa ser, aplicado com frequência, porque ele é uma foto da semana. Ah, entendi. Tá? Certinho. E aí, quando eu aplico com frequência, eu consigo ter essa visão do que me faz bem e do que não me faz bem, e fazer mais do que me faz bem, para poder manter esse indicador dentro, rumo aos 75. Essa é a meta, entendeu? A gente tem que ir rumo aos 75. Agora vai ser a nossa frase. Rumo aos 75. E aí vocês já vão saber o que é, tá? É uma organização que você aplica isso em todo mundo. E, no geral, a organização dá baixo ou dá bem menos que 75. Se você aplica o PERMA e confirma que emoções positivas está baixo, é uma organização que deve estar adoecida. E aí o risco psicossocial é muito grande, tá? Então, são indicadores que aqui eu estou falando, mas no sábado, que a gente vai fechar tudo com um plano de ação, vocês vão conseguir colocar todas essas intervenções e essas práticas dentro do devido lugar, porque aí a gente vai relacionar risco psicossocial com os projetos. Então, para tratar esse risco e esse risco, o que que eu faço? O que que é melhor? O que que é melhor de tudo isso que a gente viu aplicar? Fala, Elis. Oi, mas para a gente poder alinhar com a tua fala agora, eu acho que quando você traz a correlação, mesmo que a gente só vai falar de NR1 mesmo no sábado, eu acho que faz muito sentido já para ir ampliando e abrindo a mente, né? Ótimo, Elis. Então, Ótimo. sempre que você puder, eu agradeço se você puder trazer ali o link, eu acho que faz bastante sentido. Ótimo, bacana. Então, por exemplo, se a gente for olhar riscos psicossociais de relações negativas, de falta de autonomia, quais outros? Eu vou lembrando aqui, eu vou falando, tá, Elis? Conforme eu vou lembrando, eu vou falando. Muito boa a sua. Falta de reconhecimento, valorização. Quando eu falo de tudo isso, se eu. Pode falar, Elis. Não, você trouxe uma fala que quando eu fiz um projeto fora do ambiente da minha empresa, aplicando um treinamento numa outra empresa, e a gente levou muito esse assessment, que é o linguagem de valorização, para ampliar o engajamento Perfeito, das equipes. E realmente, assim, foi algo que surtiu muito resultado perfeito, naquele momento, porque é a velha história, os líderes não se reconhecem e não reconhecem seus liderados, né? E aquilo, assim, perfeito. foi uma abertura de mente para todo mundo. Aí você trouxe a fala da linguagem de valorização, que é uma das formas de você reconhecer o outro, né? Porque não adianta você ir lá e dar um chocolatinho para o outro se o outro não gosta Não, pelo disso ou amor não de gosta de ganhar presente, Deus. Não, né? Às pelo vezes um amor de elogio ou Deus. chamar ele para tomar um café talvez seja muito mais reconhecedor e recompensador para aquele colaborador do que você ir lá e deixar um chocolatinho na mesa para ele, né? Então acho que Perfeito, Elis. faz diferença a gente Perfeito. olhar para Sim. isso também, né? Sim, a gente tem esse risco psicossocial de não se sentir valorizado, não sentir que o trabalho tenha valor. E a Elis trouxe esse exemplo da linguagem de valorização, que é baseado naquele livro As Cinco Linguagens do Amor.
não sei quem leu, quem conhece, tal. É legal também porque eles lembra que quando eu trabalho relações positivas, melhoro comunicação, trabalho numa comunicação mais construtiva, eu aumento emoções positivas, eu aumento significado, porque o significado é o presente e as relações. Então, você, com uma ação que trouxe autoconhecimento com a linguagem de valorização, reduziu o risco psicossocial de falta de valorização, falta de reconhecimento e aumentou relações positivas, emoções positivas por tabela. Então, por isso que é o cruzamento da psicologia positiva com os riscos psicossociais ou com a mitigação, a prevenção, tem tudo a ver. Então, eu vou cada vez mais fazer essa correlação durante o que a gente for falando aqui. Obrigada, viu? Eu que E agradeço. obrigada pela contribuição. Então, aqui, gente, quando a gente fala de emoção positiva, diminuição desses riscos psicossociais, a gente tem, por exemplo, trabalhos lindíssimos com gratidão, né? Claro que gratidão virou aí também até meme, né? Eu até fui no show da doutora Rosângela, que é aquele personagem que fala, né? Gratidão, gratiluz, gratitudo, virou meme. Mas quando a gente quer mitigar ou prevenir riscos psicossociais de falta de reconhecimento e valorização, a gratidão é um caminho excelente. A gente pode incluir a gratidão em práticas de reconhecimento. Tem estudos que falam que reconhecimento de cargos mais elevados, ele tem muito mais peso para aumento de emoção positiva do que reconhecimento de pares. Isso é interessante a gente ter em mente. Tem empresas, cases de empresa, o que que eles fazem? Eles, durante a reunião, eles iniciam a reunião com um reconhecimento, né? Com um case que deu certo. Então, nenhuma reunião começa entrando no problema ou falando de algo que precisa ser resolvido. Algum dos líderes traz um case de sucesso, e eu vi um case de uma empresa, eu acho que é a Zappos. Tem um livro da Zappos, que esse eu não trouxe de referência, mas é ótimo. É, eu vou descobrir o nome, mas coloca Zappos, Zappos, e o que que eles faziam? Quando levavam esse case de reconhecimento na reunião, o diretor, o cargo mais alto lá da reunião da empresa, ele ligava para o colaborador que tinha resolvido o problema, tido a ideia, tal, para agradecer. Isso dava uma energia de emoção positiva, de significado, de engajamento, uma coisa que não custa nada. Quanto que custa isso? Em uma reunião, a gente criar políticas, né? E aí tudo, gente, tem que criar política, não é só falar, porque falar se perde, as coisas se perdem, amanhã ou depois ninguém está fazendo mais. Então, a prática da gratidão, ela vai além do agradecimento, né? Aqui eu trouxe até uma foto de um mural da gratidão. Isso é uma ideia, é uma forma mas tem outras formas, inclusive com impacto maior, né? Começar reuniões um agradecendo o outro, por algo específico, não é agradecendo, eu agradeço por você existir. Não, tem que ser específico. O seu bom dia todos os dias me anima, algo específico que tem valor, começar um treinamento, uma capacitação, reuniões com essas práticas aumentam as emoções positivas. Tem uma empresa, por isso que eu trouxe um elefantinho aqui, são ideias, tá? Práticas de cases de empresa que eu estou trazendo, que eles pegaram um mascote
e às vezes a empresa já tem um mascote, né? No caso, era um elefante de pelúcia, e aí, quando eles reconheciam um colega por conta de alguma coisa que aquele colega tinha feito, né, para o outro, eles colocavam o elefante em cima da mesa da pessoa. Isso fazia o quê? Com que todo mundo que passava ali soubesse, né, que aquela pessoa tinha feito algo significativo e que tinha recebido um agradecimento e que acabavam perguntando o que que foi. Isso tudo vai gerando na empresa uma cultura de emoção positiva e celebrar as conquistas, como eu falei, tá? E aqui, essa é a doutora Bárbara Fredrickson. Eu sou apaixonada, dá para ver, né? Eu sou apaixonada por essa mulher aqui. Ela é maravilhosa. Se vocês acharam o Seligman meio paradão, a doutora Bárbara é muito mais. É muito acadêmica, sabe? Nossa, fala no mesmo tom, devagar, tal. E eu recomendo muito esses dois livros. Amor 2.0 é o livro que ela vai falar isso que eu falei para vocês da ressonância positiva, que são microconexões no dia a dia. Ela vai falar de uma prática ela aqui é uma curiosidade, tá? Ela em laboratório, ela identificou qual prática mais aumenta mais impacta no autorrelato de felicidade, né? Mediu antes, fez a prática e mediu depois. Tem um impacto enorme nos níveis de bem-estar e felicidade reportados pelos participantes. É uma meditação que chama Loving Kindness Meditation. Em português, você encontra no YouTube como medicação. Ó, eu. Ih, cadê o remédio? Estou aqui já piscando. Quando eu começo, venceu. É meditação da bondade amorosa. Chama no YouTube. Como é esse protocolo? É um protocolo. E aí, quem quiser testar e fazer, eu super recomendo. Eu já fiz, é incrível. Você começa todos os dias, dá uns 20 minutos, tal, coloca o foninho no ouvido, se tranca no banheiro, viu, Mi? Para quem tem 3 crianças, sabe? Se tranca no banheiro escondido e aí coloca o foninho, bota no YouTube. Quem entende inglês, fala inglês, ouve a original, que é com ela mesma falando, Loving Kindness Meditation. E quem não tem problema nenhum, coloca no YouTube meditação de bondade amorosa e faz, é meditação guiada, então é só ir fazendo o que a pessoa vai falando, tal, durante 8 semanas, tá? E depois vocês me contam, manda lá no grupo, Dani do céu, você não tem noção. Eu era triste, agora eu sou feliz, mas é mais ou menos isso que acontece, tá? Então, é claro que isso, lá nos Estados Unidos, ela consegue aplicar em empresa. No Brasil, eu não estou chegando nessa aspiração, entendeu? Quem sabe no futuro, como o Seligman falou, em 10 anos, mas 10 anos já foi, né? 2020, era 2004, 2024. Quem sabe daqui uns 5 a gente não consiga. A gente já tem meditação, por exemplo, em empresas como Como é mesmo o Natura. nome? É meditação? É meditação de bondade amorosa, Carla. Você vai adorar. Você vai adorar. Na Natura, eles têm programa de mindfulness, tá? Que é o nome aí de estado de presença. E lá na Natura eles têm grupos, eles saem ali. Quem já foi na Natura, eu tive já o prazer, a oportunidade de ir à Natura visitar. Eu queria ficar lá em algum canto escondida, sabe? Roubar o crachá de alguém e ficar por lá. E tem muita vegetação. Então, naquela vegetação, eles sentam ali e fazem práticas. Olha, gente. Bom, mas não é a realidade da maioria das empresas, então bora.